Boa tarde, Silvio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Silvio, quero te agradecer por você estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre os serviços da Tributec. Nossa missão é trazer um pouco de clareza para tantos termos técnicos, né? Nossa empresa hoje, ela está desenvolvendo um trabalho que é muito peculiar, já está em muitos municípios e às vezes dá esse desencontro, né? É difícil entender claramente o que a Tributec faz hoje. Sim. Então, por isso que eu estou pedindo a tua ajuda para você vir aqui e me ajudar nessa missão de esclarecer um pouco sobre os trabalhos da Tributec. Mas eu quero primeiro que você se apresente. Meu nome é Silvio, né? Eu sou contador de formação, sou especialista em planejamento e gestão. Hoje sou responsável pela execução dos projetos da Tributec nos municípios onde nós atuamos, né? Eu faço a gerência de execução dos planos municipais, dos planos diretores e de outros tantos serviços que nós executamos em vários municípios do estado. Exatamente. Então eu costumo dizer que o Silvio é a pessoa que pega o nosso contrato e garante que ele vai ser entregue lá no final, né? Ele cuida de todas as etapas, ele cuida dos prazos, também está sempre em contato com a equipe, né, para ver se tudo vai correr bem. Bom, hoje a gente pode dizer que a Tributec executa um trabalho amplo, é um leque diversificado de atividades. Então, a gente começa com a implantação do cadastro territorial multifinalitário. Então, a gente começa com o cadastro territorial multifinalitário. Você poderia explicar para a gente o que é isso? O cadastro técnico multifinalitário, ele nada mais é do que a união de dados, né? União de banco de dados com informações georreferenciadas. Então, simplificando, nós temos uma quantidade de dados enorme, de dados de contribuinte, de dados dos imóveis, né? Urbanos ou rural, né? E isso, a gente consegue disponibilizar isso visualmente, através de mapas. Então, nós juntamos informações de banco de dados com informações georreferenciadas de mapas. A produção de mapas simples ou de mapas bem mais complexos. Vamos citar um exemplo claro. Aonde estão os equipamentos públicos do município? Os equipamentos públicos, assim chamados, são escolas, posto de saúde, né, praças, jardins, ou academias de terceira idade, ginásio de esporte. Né? Onde é que estão esses equipamentos? E qual a população que é atendida a isso? Então, nós temos o dado da onde estão e muitas vezes temos dados da população daquele bairro. Só que quando você coloca isso visualmente, você coloca isso num mapa e que esse mapa pode interagir, fica muito mais fácil o planejamento. Antigamente, a gente tinha os mapas cartográficos impressos, né? Então, o trabalho do município, o trabalho da equipe lá da gestão era sobre uma mesa, Sobre uma né? mesa. Sobre um papel. Hoje a gente tem tecnologia que pode fazer com que esse mapa seja interativo, é isso? Totalmente interativo. E não só para fins técnicos ou da equipe de engenharia, mas isso hoje está disponível à população. Então, eu quero saber onde é mais próximo à minha unidade básica de saúde. Né? Você Uhum. consulta o mapa de onde está a sua localização e você tem aonde é a tua unidade básica de saúde. Né? Ou o roteiro escolar, o roteiro do ônibus escolar, seja ele no perímetro urbano ou seja ele na zona rural. Né? Qual a distância, quantos alunos ele leva, qual escola ele atende. Nós tivemos um exemplo prático, nós tivemos um cliente que eles querem esse mapa porque muitos pais querem trocar o filho de escola. Ele mora perto de uma escola, mas ele quer que o filho vá para outra escola. E aí, ou seja, né, por ser mais próximo do trabalho, né, e aí você Uhum. tem um problema grande, porque às vezes todo mundo quer ir para aquela escola, então você tem uma super ocupação de uma certa unidade escolar e uma outra que está vazia. Uhum. Então, quando você dispõe isso num mapa, você consegue mapear aonde estão esses alunos, né? Qual o raio de alcance daquela escola. Isso fica mais fácil de você planejar a matrícula das crianças no sistema escolar. Eu acredito que a palavra certa é justamente essa: planejamento. Planejamento é visual. Quando você tem aquele trabalho escrito, é um pouco mais difícil de você Manejar, de manejar. consultar, né? Quando nós temos um mapa e aquilo está disposto, colorido, aquilo chama atenção. E o visual é muito mais fácil de se planejar. Então, Exatamente. planejamento é o
tema. Bom, para falar de implantação de cadastro territorial multifinalitário, eu acho que esse termo multifinalitário ele vem muito a calhar, né? Um termo criado pelo Ministério das Cidades lá em 2009. E ele traz essa ideia de que nós vamos ter uma central de informações territoriais e vamos dar essas informações territoriais geoprocessadas, né? Múltiplas funções. Então, elas podem ser utilizadas na educação, na saúde, na aviação e obras, na assistência social. E isso que é a gente falar de gestão pública e de planejamento urbano. Mas a implantação, ela começa com mais uma palavra estranha, que é a aerofotogrametria, né? E a aerofotogrametria, ela é um trabalho também executado pela Tributec. Você pode explicar um pouco para nós? Trocando em miúdos. Na verdade, nós produzimos fotos, né, aéreas de um equipamento não tripulado, uma aeronave não tripulada. São fotos de alta resolução, né, chamadas assim com GSD. Ou seja, cada pixel da imagem ele tem um tamanho. Hoje nós conseguimos produzir ortofotos com pixel, né, com GSD de 1 centímetro. A precisão entre a foto na máquina do cliente e o chão, né, e aquela realidade. A realidade, ela é abaixo de 1 centímetro. Então, assim, é espetacular. Nós temos uma diferença milimétrica, vamos dizer assim. Sim. Então, o trabalho todo nasce da produção de uma foto dessa, né? Só que para você voar, para você ter essa foto, tem outras etapas anteriores, né? Primeiro, o licenciamento da área que você vai voar. Né? Licenciamento da empresa também, né? Licenciamento da empresa. A empresa também tem que ser cadastrada. Ela também tem que ter uma autorização especial para poder voar. Até porque existem vários fatores que interferem nisso. Primeiro, o risco da aeronave. Né? A gente está sobrevoando áreas povoadas. Então, tem que ser uma aeronave que tenha uma manutenção constante. Sim. A exigência é que tenha, no mínimo, 180 dias do certificado de garantia do fornecedor do equipamento, que aquela aeronave tenha manutenção. Seguro. O seguro, né? E depois a RT do profissional que vai fazer o voo. E não é qualquer profissional. O profissional tem que ter capacidade, ele tem que ter uma responsabilidade técnica. O certificado nível A, né? As empresas que fazem trabalho em perímetro urbano ou que prestam esse tipo de serviço, eles têm que ser cadastrados no Ministério da Defesa, né? E eles têm que ter o nível A. Então, nós temos aí o licenciamento da aeronave. Depois nós temos que produzir pontos de amarração, digamos assim, entre a aeronave que está lá em cima e o chão. Uhum. Né? Então, a equipe produz esses pontos e aí eles conseguem voar para que a gente possa, na hora de processar as imagens, dar precisão. É uma dupla conferência, né? Dupla conferência. Lá na aeronave tem um sensor, um GPS, acoplado na aeronave. Na aeronave. Mas mesmo assim, a equipe vai em solo e coleta pontos no solo, para que a gente possa ver na imagem tirada da aeronave aquele ponto específico e fazer essa amarração que dá mais confiabilidade ao material. Acurácia, né? Aí, essa acurácia é que vai dar a precisão que realmente aquela imagem é georreferenciada. Exatamente. Então, a gente tem uma aeronave, né? A empresa Tributec hoje ela é licenciada no Ministério da Defesa, categoria A, isso, né? Porque são 3 categorias diferentes, né? E nós, né, com muito trabalho, muito empenho da nossa equipe, nós conseguimos fazer o licenciamento nível A, conseguimos essa autorização do Ministério da Defesa. Esse é um assunto de segurança nacional. Então, os municípios, na hora da contratação, precisam estar atentos a essa exigência da legislação, né? Sim, aplicável ao serviço. Então, tem pessoas que, às vezes, acabam tendo drones ali para manipulação, digamos, para diversão e acabam se dispondo a fazer um serviço técnico, né? E isso é muito perigoso, porque o serviço, o sobrevoo em áreas povoadas, ele envolve a vida das pessoas, a segurança, né? E, principalmente, o produto decorrente, ele é geoprocessado. Então, ele é de segurança nacional, de proteção nacional, né? Bom, a partir da ortoimagem, então, o avião sobrevoou o município, tirou ali um total de 5.000 fotos. Todas elas são geoprocessadas, tem uma geotag, né? Isso, elas são, cada uma tem uma identidade. É única, aquela foto, ela é única, não existe outra foto igual.
Então, ela tem uma tag que torna ela ela única no espaço. Isso, tem uma latitude e longitude, Longitude né? e uma altitude também. Então, a gente tem os XYZ. Nós travamos ela, né, naquele local exatamente No espaço. no espaço. Então, depois de tiradas essas 5.000 fotos, o que que acontece com esse material? Esse material vem para o escritório, né? Nós processamos esse material a fim de que ele se torne um ortomosaico. Então, pegamos várias fotos, porque a aeronave ela não tira uma foto só. Ela vai sobrevoando e tirando várias fotos. Depois nós unimos isso. A gente junta todas essas e produz um ortomosaico. Cria uma sobreposição, inclusive, né? Exato. A fim de que a gente não perca qualidade no trabalho, existe uma sobreposição. Então, a aeronave ela vai e quando ela volta, ela recobre a primeira passagem dela. Uhum. Né? Isso vai garantir que a gente elimine sombra, por exemplo. Se a gente pega um dia de sol, mas pode ocorrer um pouco de sombra. Ou, outro exemplo clássico é quando a gente filma um objeto em movimento, um carro. Então, essa filmagem, quando você congela a imagem, ele dá uma distorcida. Então, a gente tem que ter uma sobreposição para poder mitigar, né? Reduzir esses pontos de distorção na imagem. Processada a imagem, Temos um ortomosaico retificado. que é a base A do base. Cadastro Territorial Multifinalitário. Então, por isso que a gente fala que a cartografia, a gente pode utilizar ela interage, né? Porque nós temos essa imagem de alta resolução e com base nessa imagem nós vamos fazendo todo o ajuste cartográfico, delimitando todas as parcelas de solo. É isso? Aí a gente começa um trabalho um pouco mais manual, né? Aí delimitar aqueles objetos que estão naquela imagem. Então, a gente tem desde um poste, um meio-fio, o calçamento, os próprios imóveis que estão naquela área, né? Praças e jardins. Então, existe uma infinidade de possibilidades com essas múltiplas funções mesmo. Muitas funções. Tudo depende daquilo que o cliente solicitou. Qual que é a função que a administração pública quer usar essa imagem, né? Exatamente. Então, para a construção desse cadastro, a gente vai ter a base, a foto de alta resolução, uma cartografia ajustada, Certo. né? Todas as parcelas de solo, e aí a gente parte para o recadastramento imobiliário. Isso. O recadastramento é uma das possibilidades quando a gente trabalha com esse ramo. Então, o recadastramento nada mais é que conferir se a metragem dos imóveis, né, que estão lá no chão bate com a metragem do imóvel que está no cadastro do município. Então, vamos resumir. A Adriele construiu a casa dela lá em 1990 e o alvará de construção dela tinha 75 metros. Né? Passado o tempo, né, fez o aumento. Os filhos foram crescendo, foram ficando por ali. Fez a piscina, fez a edícula lá atrás e não regularizou isso na prefeitura. Ou seja, o imóvel continua pagando 75 metros quadrados de IPTU. Mas hoje... Ele tem 120, 130 metros quadrados, 200 metros quadrados. Então, quando a gente pega a base georreferenciada, lembrando que nós temos uma precisão aí de 1 centímetro. Então, esse levantamento, ele é 99%. Sim. Né, de preciso. Então, é feita uma nova medição, certo? Nos padrões exigidos pelo município. E aí tem desconto de liberal, piscina ou não piscina, tudo isso depende da legislação de cada município. Aplicado. Não é tudo igual, né? E depois conferimos isso, certo? Com o cadastro do município. Então, se existir uma divergência entre a metragem do imóvel que está no cadastro municipal e aquilo que está realmente no chão construído, nós temos aí um processo fiscalizatório. Isso. Acaba sendo uma sonegação de IPTU. Sonegação fiscal do IPTU. Então, o contribuinte está pagando melhor. Mas ocorre ao contrário. Nós já pegamos vários e vários imóveis ao contrário. Que a pessoa demoliu o imóvel ou diminuiu e não ajustou. Então, ele estava pagando a mais. Exatamente. E aí, a gente cria aquele termo que começou a ser divulgado, né, que as pessoas ainda não conhecem, que é a justiça fiscal. Exatamente. Né? Porque, querendo ou não, o IPTU é um tributo justo. Sim. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos.
Então, nós temos uma justiça fiscal só nesse processo de recadastramento. E esse é um trabalho recorrente, né? Que os municípios estão se atentando a isso, né? Estão buscando essa tecnologia, né? Porque fazer isso na mão, né? Ou com a equipe própria é muito oneroso, é difícil, é de difícil controle. Mas esse também é dois serviços. Então, outro que a gente poderia citar é o plano diretor? Plano diretor. O plano diretor, a gente pode dizer que é a espinha mestra do planejamento municipal, né? O plano diretor, ele nada mais é do que o que eu vou fazer no meu município nos próximos 10 anos, né? Para onde nós vamos crescer, né? Como vai crescer? Como vai ser as ruas, né? Aonde vão estar os equipamentos públicos? Então, todo esse planejamento, ele nasce no plano diretor ou nas suas atualizações. Que normalmente são feitas sem tecnologia. Nenhuma. Nós tínhamos há 10 anos atrás os municípios que tinham cartografia de papel, né? E aí era ainda muito desenhado. Se debruçava sobre aquele papel, debatiam alguns pontos, né? Mas era tudo muito manual ainda. E aí nós voltamos lá. Quando você tem mapas, né, digitais, e a gente tem um banco de dados, que hoje a gente tem banco de dados, além do banco de dados do município, nós temos grandes bancos de dados. No caso do Paraná, nós temos do IPARDES, do IBGE. Então, é possível, por exemplo, cruzar informações de população por bairro. Então, se eu tenho um bairro que é mais populoso do que o outro, lá no meu planejamento, né, no plano diretor, eu sei que aquele vai ter que ter mais uma unidade básica de saúde. Coisa que nós não teríamos isso há uns anos atrás. Sim. Então, a gente consegue planejar como é que aquilo vai crescer, para onde vai crescer o município. O bacana de discutir o PDM em cima de uma ferramenta geoprocessada é realmente você lançar ali naquela ferramenta os zoneamentos, né? Você entender qual que é a área comercial, residencial, industrial. Porque, querendo ou não, a gente tem uma visão melhor do município para determinar que determinada área vai ser um parque industrial, por exemplo. Se aquela área tem aptidão para isso, né? Você começa a fazer um planejamento mais visual. É aquilo que nós estávamos conversando no princípio. É visual, é mais fácil. Né? A equipe toda consegue ali estar conectada com aquela imagem e produzir um material mais assertivo. As cidades, elas têm uma dinâmica. Né? Uma cidade, ela tem uma dinâmica que ela pode, por menor que seja a cidade, vamos falar em municípios pequenos, que é praticamente mais de 70% dos municípios do estado do Paraná. Ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica, ela muda muito rápido. Então, uma cidade pequena que implantou uma indústria, né? Aquela indústria, ela muda a dinâmica da cidade. Vai fomentar toda uma cultura diferente. As pessoas querem morar perto do trabalho. Então, às vezes, quando eu vou comprar um terreno, olha, eu vou trabalhar naquela indústria, eu já estou trabalhando naquela indústria, então eu vou comprar um terreno naquele. Então, a gente já tem uma expansão ali, ou uma área que pode ser de expansão. Então, essa dinâmica da cidade tem que ser pensada no plano diretor. Para onde a gente vai? Qual o incentivo que o município vai dar para o crescimento? Então, e aí, aliado a um cadastro técnico multifinalitário sólido, com informações robustas, é possível se planejar isso muito mais fácil. Hoje a Tributec atua fortemente na elaboração de PDMs, né, de planos diretores municipais. Nós temos, inclusive, uma equipe na empresa que chama Planos. Né? Lá acontecem a elaboração de planos diretores, planos de mobilidade, planos de arborização, plano diretor de tecnologia da informação, plano de habitação de interesse social. Drenagem urbana, microdrenagem. Plano de manejo. Plano de manejo. Inclusive, e essa equipe é formada por profissionais diversos, né? São profissionais de diversas áreas. Você poderia... A gente tem civil, engenheiro civil, arquiteto, ambiental, administradores, contadores, advogados. Então, mas é necessário, porque quando você vai discutir um planejamento de uma cidade, a gente não pode levar só na parte urbanística. A gente tem que saber que a parte urbanística também envolve legislação, né? E envolve o crescimento, envolve dados, né? Como a cidade, quanto ela arrecada,
qual o potencial que ela vai ter para investir. Então, é uma gama de informações que necessita de equipe multidisciplinar. Exatamente. Isso é interessantíssimo. E quanto mais multidisciplinar, melhor vai ser as discussões. O debate é rico. Eu sempre falo para a equipe assim, vocês têm que debater, né? Se cada um colocar só o seu pensamento, não é interessante. Porque a cidade não tem uma pessoa só. E o pensamento são diferentes. Então tem que ter um contraponto. Tem que ter sempre mais que uma pessoa mostrando aquela diretriz. Então, às vezes, eu acho que aquela proposta é interessante, né? Mas o outro técnico pode dizer que não. Que é na visão dele. Então, esse debate é interessante. E esse debate é muito mais interessante quando o município participa ativamente com a gente. Exatamente. São feitas as As audiências audiências públicas, as reuniões técnicas. Então, assim, coletar da população, saber o que eles querem, o que eles Ouvir pensam. o anseio, né? Eu acho que o PDM, o momento é esse. Nas reuniões, sempre que nós fazemos reuniões de PDM, eu falo assim, nós somos estrangeiros. Nós temos uma visão diferente de vocês. Então, vocês têm que contar a historinha do município para que a gente possa se inteirar da história do município, saber o porquê, né? O Paraná é um contraste muito grande. Nós temos cidades aqui da região do norte pioneiro e do noroeste do estado que elas foram primeiro desenhadas no papel e depois elas foram colonizadas, né? Se você pegar um pouco a realidade dos municípios do sul do estado, é diferente. As cidades elas foram ocupadas para depois serem urbanizadas. As nossas foram urbanizadas para depois serem ocupadas. Típico isso é Maringá, né? Toda certinha, toda quadradinha. Mas isso daí é a dinâmica do crescimento municipal. Você não tem como prever como é que vai ser isso, né? Então, essa discussão é muito interessante e a equipe multidisciplinar é fundamental. Bom, Silvio, acho que o nosso tempo deu. Uma pena, temos que voltar. Isso.